o bispo, o anticristo e o demônio. Gente, eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima. Olha, a igreja falsa persegue mesmo as pessoas que são santas. Assista até o final para você entender a relação que existe entre esse bispo que eu vou falar aqui, o anticristo e o demônio, para você ver como tem muita relação. O arcebispo Dom Fulton Sheen, que foi um homem santo, já tem inclusive milagres atribuídos a ele comprovados. O bispo Fulton Sheen teve a sua beatificação adiada de uma hora para outra pela igreja de Francisco. Veja aí. Fulton Sheen foi um bispo americano que evangelizou pela rádio e pela TV. Suas pregações, cheias de espiritualidade, contagiam os católicos até hoje. Fulton Sheen já tinha, inclusive, um milagre para a beatificação dele, gente. A criança morreu, o bebezinho morreu, ficou mais de uma hora morto. E os pais pediram, então, para os parentes que rezassem pela intercessão, justamente, do Dom Fulton Sheen. Conclusão da história, uma hora depois, a criança voltou à vida, está aí até hoje. Foi comprovado o milagre. Então tinha tudo para ele ser agora beatificado, agora em dezembro de 2019. Mas a igreja do Francisco tinha outros planos e simplesmente cancelou a beatificação. Uma coisa que aconteceu pela primeira vez em 2000 anos de história de igreja. Veja aí. O mundo católico ficou perplexo. A beatificação seria no dia 21 de dezembro de 2019. Mas no dia 4 de dezembro, ela foi cancelada. É a primeira vez que isso acontece na história da igreja. E tudo porque alguns bispos da Conferência dos Bispos dos Estados Unidos pediram ao Vaticano para suspender a canonização. Conferência dos Bispos Americanos, você já sabe, igual o CNBB aqui, só que é lá nos Estados Unidos, tá certo? E porque alguns bispos, lá 3, 4, uma turminha aí, poucos, resolveram pedir para suspender a beatificação. Será que tinha algum tipo de escândalo que eles descobriram contra o Fulton Sheen? Alguma coisa errada? Olha, um negócio assim que impediria realmente a beatificação dele. Será que foi isso? Não, não foi. Em uma das dioceses que o bispo Fulton Sheen esteve, havia um padre que foi punido por má conduta com adultos. O padre, porém, nunca recebeu um cargo de Fulton Sheen. Então não tinha nada contra o Fulton Sheen. Daí inventaram, mas ele pode ter acobertado o caso. Gente, Fulton Sheen ficou nessa diocese só 3 anos. 3 anos. Então teve gente antes dele e teve depois dele. Mas só ele acobertou o caso. Ó, fica sossegado, tá? Acontece que esse padre foi, inclusive, condenado. Ele perdeu o estado clerical, ele voltou a ser leigo. Ele foi punido, justamente porque foi comprovado o que tinha acontecido. Então não tem nada a ver. Se tivesse sido acobertado, ninguém sabia disso até hoje. É assim que trabalha o inimigo. Jogando um monte de boatos no ventilador, para que aquilo se esparrame, manchando a boa-fé, o bom nome e a reputação de gente de Deus, gente que levou a vida nas rádios, nas TVs, levou a palavra de Deus, levou a vida evangelizando, gastou sua vida para o Senhor. Vem o demônio, joga um monte de mentira, aquilo vai, e vocês não têm ideia, no exterior, gente, quanto site chapa branca está denegrindo, mentindo, falando um monte de mentira a respeito do Fulton Sheen. Molecada, moçadinha que nem conheceu o cara. Ele morreu faz muito tempo já, 78, enfim, morreu lá no século 20. E um monte de gente que nem conheceu, falando um monte de besteira, porque, claro, foi um escândalo. Nunca uma beatificação, que já estava marcada, foi simplesmente cancelada pelo Papa. É a primeira vez. Aí vem os puxinhas do Francisco, e para defender o Francisco, paulada no Fulton Sheen, que não tem nada a ver com o peixe. A verdade é que o demônio tem ódio do bispo Fulton Sheen. Fulton Sheen denunciou o demônio e o anticristo. Ele profetizou como o anticristo iria enganar as pessoas. Em tempos de fim dos tempos, Fulton Sheen incomoda muito mais o demônio agora do que antes. O anticristo está para ser apresentado ao mundo e tem aquela célebre homilia do Fulton Sheen que denuncia o anticristo. Nós temos um vídeo aqui no canal falando sobre isso.
Ele denuncia direitinho como é que o anticristo vai tentar enganar as pessoas e vai enganar muita gente. Gente, isso não é conveniente. Se a igreja falsa vai e beatifica esse cara, tudo que ele falou é verdade. Você está entendendo por quê agora? Porque assim, quando a igreja beatifica alguém, o que ele falou foi aceito. Assina embaixo do que o santo falou. Então não vamos falar nada, não vamos beatificar o Futoshim. Deixa para lá, porque ele denunciou o anticristo e essa denúncia corre na internet direto em vários canais. Cada vez mais, porque o anticristo está chegando aí. Tá certo? Por isso, então, inventaram essa papagaiada. Aí, então, o Francisco adiou, sem prazo definido, a beatificação do Futoshim. Era 21 de dezembro e agora ninguém mais sabe quando vai ser. De verdade, ele nunca vai beatificar o Futoshim. Justamente porque Futoshim denunciou o anticristo. E a nova ordem mundial está aí trabalhando para colocar o anticristo no lugar. Tá certo? O Vaticano hoje se prepara para isso. Então, nunca vão beatificar. A igreja do Futoshim não é essa igreja falsa, é a igreja verdadeira. Então, os santos jamais serão beatificados pela igreja falsa. Futoshim é o contrário, ele é exatamente o contrário do que está na igreja e hoje, lá no Vaticano hoje. Tá certo? Futoshim era discípulo de Jesus, mas hoje no Vaticano está cheio de impostores. Paz e bem. Ajude a TV Nossa Senhora de Fátima a continuar essa missão. Nós não temos patrocinadores e nem podemos, porque senão nós perdemos a independência e não vamos poder levar a verdade até você. Então ajude, entre no link da descrição desse vídeo, lá no site do Apostolado Nossa Senhora de Fátima e doe o quanto você puder. Ajude a gente porque as despesas aqui são muito grandes e nós dependemos da sua ajuda, da sua generosidade. Nossa Senhora de Fátima lhe abençoe.